Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Olá, eu sou a Thaís Barrovi, co-apresentadora do podcast Nos Corredores do Varejo, e neste episódio, eu e o Fábio Caldas, sócio da Front, conversamos com o professor Roberto Canter para entender melhor a economia circular no varejo brasileiro. Roberto é economista, especialista em gestão de distribuição de canais, professor da FGV, mentor na Endeavor e consultor de negócios. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Em primeiro lugar, um obrigado, Thaís. Bom dia para você. Boa tarde, estamos gravando à tarde. Boa tarde para você. Boa Thaís, tarde, nossa produtora, apresentadora. Estamos aqui mais uma vez. E um obrigado especial para o Roberto Canter, que voltou depois do episódio Americanas. A gente sabia que a gente ia voltar a conversar, não sabia que ia ser tão rápido assim. Mas hoje, para um tema bem mais leve do que Americanas. Vamos falar um pouco sobre economia circular, que é a gente não pode falar que é uma coisa nova, mas é algo que vem ganhando força, ganhando peso e tem aí um futuro bem interessante para o varejo. Roberto, primeiro, vamos começar do começo. Explica um pouco que é e como que está nesse momento a economia circular no varejo brasileiro. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, e é sempre muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, Fábio, Thaís, estarmos juntos. Vamos falar hoje sobre um assunto muito atual, que é a economia circular, que ela também fala de economia colaborativa, economia fatiada. Você tem várias maneiras também de entender essa economia circular, ok? Como o próprio nome diz, ele é circular porque, diferente do modelo tradicional de consumo, que era em linha reta, né? Você saía, ia para uma loja, você comprava um produto, você usava e ia até acabar. E o que você, consumidor, fazia, ou aquilo mesmo que você, indústria, fazia com o produto, não era importante. Ninguém prestava atenção com o que acontecia com o produto após ele ter sido comprado, seja na ponta final, que é o consumidor, seja, inclusive, no ambiente intermediário, que é a relação industrial entre indústrias ou na relação entre indústrias e varejo. Tá legal? Toda a cadeia de valor ela era simplesmente horizontal. Eu estava só interessado em fazer a minha parte. A economia circular fala de uma visão holística, fala de uma visão integrada, fala de uma visão de como que produtos, principalmente, ainda que a gente pode conversar sobre economia circular em serviço, mas a economia circular em produto, ela, ao invés de ter uma linha reta, ela se torna um círculo, e aí você não sabe, você sabe onde começa, mas ela, na teoria, ela jamais acaba. Então, o conceito de economia circular ele leva, como o próprio nome diz, ok? Então, durante um bom tempo, o que era a economia? Como é que era a jornada do produto? A jornada do produto começava na matéria-prima, vendia-se a matéria-prima para a indústria produzia, a indústria vendia para um canal de distribuição, esse canal de distribuição vendia para o consumidor usava o produto, e ele descartava esse produto no seu devido tempo, e nenhum desses pontos, desde a matéria-prima para a indústria para o distribuidor, do distribuidor para o consumidor, a jornada do cliente, a jornada do produto não era importante. Legal? Na economia circular, toda a fase do produto se torna importante. É como se houvesse vários círculos que começam e nunca acabam. Então, nos dias de hoje,
A gente falar que economia circular só impacta o consumidor final é uma visão muito pequena, porque, na verdade, hoje, eu, produtor de cana, quero saber o que acontece com o meu resíduo quando eu vendo para a Cosan. E quando eu, Cosan, produzo açúcar, eu estou interessado também em saber o que acontece em todo o meu processo produtivo. E quando eu, Cosan, embalo e vira açúcar Xelá XYZ, e eu vendo ele para o supermercado, eu hoje estou interessado em saber como o supermercado faz no descarte do papel, da embalagem, do pallet. E eu, supermercado, hoje, vou incentivar o meu consumidor a utilizar melhor o produto. E eu, consumidor, estou interessado também em encontrar embalagens, encontrar maneiras onde o descarte do produto, seja da embalagem ou do produto por si só, ele seja algo que faça sentido para a economia como um todo. Aí a coisa começa a ficar complexa, né, Roberto? Porque como você coloca todo mundo na mesma página, com o mesmo interesse? São empresas, indústrias diversas com interesses diversos, né? Mas você tem que imaginar, pessoal que está nos ouvindo, que economia circular, como o próprio nome diz, é uma grande espiral. E é uma espiral que você pensa que ela começa pequena e ela vai crescendo, ok? Dentro do seu modelo. Cada vez mais empresas, cada vez mais distribuição, cada vez mais indústria, cada vez mais consumidores vão tomando consciência da importância de você enxergar a vida do produto não de uma maneira prática, não de uma maneira estanque, mas de uma maneira de uma jornada como um todo. E Aí, aí as indústrias, obviamente, os varejos vão tentando estimular toda a cadeia de produção a enxergar melhor e agregar experiências sobre isso. Então, esse é o conceito de uma economia circular. Ela passa por um produto que nasce e ele é acompanhado até o momento que ele, teoricamente, morre ou ele renasce. Roberto, de quem que é a responsabilidade por esse produto? É de quem Muito, produz? É do muito, consumidor? muito legal a sua pergunta. A princípio, seria de quem produz e, a princípio, de quem revende. Mas hoje, cada vez mais, o consumidor, né, ele traz essa responsabilidade para dentro do seu rol de atribuições. Então, desde o momento, por exemplo, que você faz na sua casa seleta seletiva de lixo, onde você separa o que pode ser reciclado do que é orgânico, do que não é orgânico. Então, no momento que você faz hoje na sua casa uma você manipula produtos orgânicos para virarem minhoca, para você usar na terra das plantas que você cria ou da pequena horta urbana que você tem, isso é economia circular. Quando você separa as suas garrafas, o seu plástico, PET ou não, para ser reciclado, e ele vai se transformar em outro PET, vai se transformar em tecido para a sua blusa, isso também é energia, também é economia circular. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: sabe aquele ditado, cachorro de dois donos morre de fome? Tem muitas pessoas responsáveis, né? Tem muitas responsabilidades nesse processo. Alguém tem que puxar a responsabilidade para si nessa cadeia e garantir que toda ela seja uma cadeia efetivamente circular e esteja dentro da mesma lógica? De quem que é essa Eu, responsabilidade? Ou não tem um único responsável mesmo? Eu ousaria dizer que o maior responsável é quem fabrica. O maior responsável é o fabricante da bateria que vai cuidar que a bateria tenha um descarte correto. O maior responsável é o dono o fabricante do telefone celular que vai buscar um descarte correto. O mais importante é o fabricante da coleira e da guia do cachorro, que vai buscar vai tentar ensinar a ter um descarte correto. O mais importante é quem fabrica a camisa e o tecido. Agora, Roberto, mas e o fabricante do tecido?
Então, o fabricante do tecido, ele vende toneladas e toneladas de tecido para alguém que fabrica. E esse alguém que fabrica vende para mais revendas, lojas. Então, é difícil dizer quem é o responsável. Cada um é responsável pela sua parte. Então, se eu vendo tecido em rolo, aquele tubo meu, onde o meu tecido, a minha malha, ela é, ela é em volta, eu deveria encontrar uma maneira de reaproveitar aquele tubo. Seja fazer com que aquele tubo venha de volta para a minha indústria, para eu fabricar de volta, ou encontrar uma maneira de fabricar esse tubo de forma que ele seja mais facilmente descartável, ok? Mas eu ousaria dizer que todo o processo de utilização do produto, da matéria-prima até o final, ela não tem, eu acho que isso é um desafio enorme, ela não tem um dono. A sociedade é a dona. A sociedade é a dona. 8 bilhões de habitantes são donos de todo o processo. Essa é a verdade. Cada um com a sua maior ou menor responsabilidade, cada um com a sua menor ou maior consciência. Mas todos somos donos. E nós todos temos o papel, né? Vide o que aconteceu agora com as empresas de produção de vinho, né? Visto. Então, a manifestação popular, tudo que tem acontecido com os fabricantes foram obrigados a se posicionar, estão tentando compensar de alguma forma, né? Mas nesse mundo onde hoje a informação ela é absolutamente, né, disponível, e principalmente, óbvio que vão ter países onde não é tão disponível assim, né? China, Rússia, etc. Mas no caso do Brasil, onde a informação ela é sempre teoricamente disponível, né? Essas questões hoje são impactadas mas Roberto, a maneira pela qual você emprega pessoas, isso é economia circular, né? Num conceito mais ampliado, isso é economia circular. Que conceito mais ampliado é esse, Roberto? A gente consegue, porque você começou a definição falando sobre a cadeia de produção, né? Se a gente for Isso, pensar, então, neste é conceito mais isso aí. ampliado, o que que é a economia circular? São todos os participantes, diretos e indiretos, que participam da produção do produto. E aí, vou só pegar um gancho nessa história, e depois eu já deixo o Fábio fazer a pergunta, senão ele vai me matar, que ele não conseguiu falar até agora. É interessante esse Vocês caso. sabem o entrevistado que vocês têm, né? Você sabe Sim. disso. Esse caso das vinícolas do Sul, eu achei interessante que eles demoraram para se posicionar e eles se posicionaram dizendo o clássico, né? Que eles não sabiam, que era uma mão de obra terceirizada e eles não sabiam o que a pessoa fazia. Como que era essa relação com o terceiro. E isso é bem importante, porque hoje em dia já não cola mais, né? Você pensando nesse conceito de economia circular, não cola mais você dizer que você não sabia, porque todo mundo é responsável por essa cadeia, né? Os produtores são responsáveis por toda a cadeia, então você é obrigado a saber. Você está falhando se você não sabe. Mas a gente não pode, ouvintes, esquecer que o problema Americanas, né, que aconteceu há pouco tempo, descobrimos que Americanas tinham 8. A gente falou sobre isso, né? No Sim, programa da falamos. Americanas, que a Sim, Americanas tinham 8, não tinha um, tinham 8, 8, 8. 8 departamentos que cuidavam de toda a sua parte sustentável. que Então, o loucura, fato né? de você também ter um ou 8 departamentos, isso absolutamente não garante que não haja esqueletos dentro da lavoura. Sim, que loucura. Roberto, Agora, é muito provável que as indústrias, assim, se por um lado você acha que como pode, né, uma Aurora, uma Garibaldi não saber que esse terceirizado utilizava esse tipo de mão de obra quase escrava, talvez, né, a diretoria não soubesse, talvez os diretores não soubessem, talvez o board não soubesse. Talvez ficasse restrito essa talvez informação a um gestor, a um coordenador, a um gerente, e que talvez
de novo, a gente não sabe, a filosofia da empresa mais orientada à produção a custo, ele tenha tido dois orçamentos, um orçamento de 100, um orçamento de 200, e falou, pô, vamos no de 100. E ele Sim, acredita que o bom, bonito e barato é algo que é normal. E a gente sim. sabe que o bom, bonito e barato, ele é raro. E não acontece com frequência. E vai ter Mas custo, né? E vai deixar de ser barato, porque vai se tornar e caro. É agora um custo foi. para a E agora imagem, foi. né? É E super agora foi. caro. Agora ficou muito caro. Roberto, economia circular é um conceito recente ou é um novo rótulo para algo que já existe faz tempo? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente voltar a dizer, que economia circular fala basicamente sobre reciclar. Ela fala sobre o reaproveitamento do produto e da extensão da vida do produto, seja ele do produto na sua função, seja ele através da sua matéria-prima que foi construído a partir dele, ok? Então, quando você pega uma chapa de raio-x, é para você falar em economia circular, né? A primeira coisa que é sempre muito importante é lembrar que economia circular, muito antes da consciência popular, ela tem a ver com fatores econômicos, tá bom? Sim, Então, quando o raio-x foi criado, a chapa de raio-x ela leva partículas de prata e ouro. Não sei se você sabe. não sabia não. É, então, naturalmente nasceu uma economia circular das chapas. Existem várias empresas, como a Degussa, por exemplo, que ela tem um departamento e agora cada vez menos, embora ainda se usa muita, no Brasil ainda um pouco, né? Em alguns países muito raio-x, em outros países praticamente outros tipos de imagem que não sejam raio-x. Em alguns países do mundo você precisa fazer um raio-x, você não sabe para onde, né? Porque não tem mais aparelho de raio-x, né? Mas você pega, por exemplo, dentistas que usam muito raio-x ainda, existem departamentos de empresas que são compradoras dos raios-x porque elas, numa quantidade grande, elas conseguem tirar daqueles filmes uma parte em ouro e prata. Uma das primeiras empresas que há mais de 100 anos trabalha no conceito de economia circular chama-se Coca-Cola. Porque não sei se vocês lembram, mas as garrafas de Coca-Cola eram de vidro. E Sim, você levava as garrafas de Coca-Cola para o supermercado para elas serem reengarrafadas. é E verdade. você, e você ganhava dinheiro, você economizava, você ganhava dinheiro levando Coca-Cola. Mas aí, vamos. Bom exemplo da Coca-Cola. Que isso faz parte da minha infância. Sair num domingo para comprar uma Coca-Cola de garrafa para o almoço de domingo. Só Perfeito. que aí, então assim, e aí passa um tempo, a garrafa PET entra e praticamente acaba com isso, né? Essa história de você levar vasilhame para trocar foi uma coisa que praticamente acabou. Eram pouquíssimos lugares que você conseguia fazer esse tipo de troca, né? É, acredito que nesse momento, economicamente, usar o PET seria mais viável. Sim. E agora volta, né? A gente vê com refrigerante, a gente vê com cerveja, uh, e outras coisas que vão usando. E é aí que eu fico curioso, porque isso mudou, porque o PET deixou, a garrafa PET, né? Deixou de ser economicamente viável, ou agora teve uma mudança de olhar, né? E agora Porque, estão percebendo que, opa, peraí, ou a gente para e faz direito, ou a gente vai ter um problema muito maior daqui a pouco. olha, Fábio, eu ousaria dizer que é uma razão só ter um eventual retorno das garrafas de Simplista vidro demais, né? é muito simplista. Eu acho que são um conjunto de fatores,
Então, vai desde construção de marca, ok? Até o fato que talvez hoje realmente reaproveitar garrafas de vidro seja, talvez hoje, voltou a ser talvez mais economicamente interessante do que fabricar garrafas PET. Eu acho que não. Mas o vidro ele é ecologicamente mais interessante do que a reciclagem, porque, com raras exceções, a reciclagem efetiva do PET ela não chega a mais de 60%. Em algumas regiões do Brasil, chegam até 70%, 80%. Em algumas regiões, não chegam a 20%. Então, na média, a garrafa de vidro ela é mais sustentável. Então, nos dias de hoje, essa coisa do reaproveitamento e da imagem corporativa, pensando na utilização do produto, da reutilização, na jornada do produto como um todo, passou a ganhar uma importância que antes não tinha. Okay? E aí vamos olhar um pouquinho só do ponto de vista do consumidor, né? Porque a reutilização ou compra de produtos usados, se para a indústria isso não era uma coisa tão efetiva há 15, 20 anos, para o consumidor tinha algumas coisas que são históricos, né? Por exemplo, o livro. Quem nunca foi a um sebo para comprar um livro? Ou quando o CD virou a grande forma de você ouvir música, quantas lojas de venda de CD usado tinham? Então, para o consumidor, tem a impressão que isso já é uma realidade muito antes do que foi para a indústria ou para o varejo, né? Mas você tem que lembrar que você compra um livro num sebo, ou você comprava um CD no sebo, porque aquele particular título não era mais disponível. Porque se Isso. eles porque quando você não tem oferta, a demanda ela surge de várias formas. Ela surge pelo canal primário, que é a compra do produto 0 km, mas se você não tem o produto 0 km e existe uma demanda reprimida por aquele item, o mercado naturalmente cria o que nós chamamos de mercado secundário. Então, o mercado secundário. Então, é o mercado primário e o mercado secundário. Ponto. Hum? Isso, acho que, e a vida inteira isso foi uma motivação. Às vezes, para mim, era interessante produzir um novo, então, quando eu lançava um capítulo novo, eu não estava interessado em reeditar o capítulo velho. Quando eu lançava um livro novo, eu não estava mais, talvez, interessado em reeditar o título velho. Mas, eventualmente, esse título velho poderia ter uma demanda. E as pessoas, naturalmente, talvez tivessem. Assim, reaproveitar o primário e o secundário, isso aí faz parte da natureza da composição da sociedade. Hum? O que eu vou ousar dizer é que até pouquíssimo tempo atrás, você mandava livro para o sebo porque você não tinha mais espaço em sua casa. Você não pensava em, nossa, estou fazendo bem para a humanidade, nossa, Hum? eu estou diminuindo o consumo, estou evitando agora com que árvores sejam abatidas para fazer menos papel. É só isso. Não, Ninguém pensava e nisso. tem outra coisa, né? A Mariana, sócia da Ancar, falou no podcast que a gente fez sobre NRF, sobre o conceito de você ver, por exemplo, o seu guarda-roupa como investimento, ou a sua biblioteca como investimento. Acho que essa talvez seja a parte da mudança, né, Roberto? A gente pensar em monetizar as coisas que já existem dentro de casa, mas isso eu acho que também é uma visão muito. Queria ouvir o que que você pensa, é uma visão é a parte da visão individual do assunto. Tem uma outra parte, que é a parte business disso, que é você pensar como transformar essa cultura num negócio, ou como aproveitar isso para o seu negócio. E aí eu acho que entra a parte dos varejistas. Queria saber o que, que você pensa de tudo isso. E vou ousar dizer que, vou fazer uma analogia sobre roupas e acessórios com carro. Só ganha dinheiro com carro quem mexe com carro.
Nossa, comprei um carro para investimento. Mentira, bobagem. Você vai perder dinheiro com carro. Quem ganha dinheiro com carro? Quem vive comprando e vendendo carro, ok? Porque ele paga menos e vende por mais, ele intermedia, ele tem o famoso spread. Bom, pode acontecer do leigo ganhar dinheiro com carro? Pode, mas é uma absoluta sorte. Então, vou ganhar dinheiro com livros. Não vai ganhar dinheiro com livros. Vou ganhar dinheiro comprando roupa. Você não vai ganhar dinheiro comprando roupa. Vou ganhar dinheiro comprando sapato. Não vou ganhar dinheiro com sapato. Vou ganhar dinheiro comprando joias. Você não vai ganhar dinheiro comprando joias. Nem relógios, nem canetas. Não vai ganhar dinheiro. A não ser que você seja um colecionador. A não ser que você entenda isso como um negócio. Se você entender isso como um negócio, então eu não vou comprar uma edição Montblanc daquela caneta porque eu gostei. Vou comprar aquela edição de caneta porque eu acredito que lá na frente ela vai ter uma possibilidade de ter uma demanda maior e ela vai se valorizar. Já não é mais o olhar de quem consome, é o olhar de quem investe. Está claro? Então, você vai entrar numa loja de luxo e vai comprar uma bolsa Prada, Gucci, Dior, Hermès. Se você olhar para ela como forma de ganhar dinheiro, você possivelmente não vai comprar a bolsa que o seu coração manda. Só isso. É claro. Então isso acho que é um ponto para ficar muito claro. Você vai olhar, você vai comprar aquilo que você ou alguém acha que vai existir uma determinada oportunidade. Alguém vai virar e falar assim, olha, essa Birkin aqui, nesta cor, vai ter uma enorme demanda. Não, mas eu não queria amarelo, eu queria verde. A verde todo mundo tem. Então é uma decisão. Ou você compra o que o seu coração quer, ou você compra o que você acha que amanhã vai se valorizar. Está claro sobre isso? Então, acho Super. que Motivações diferentes, né? são motivações diferentes. O que não significa que você pode, e os brechós de luxo estão aqui para dizer isso, aproveitar aquele investimento e, de uma certa forma, amortizar uma parte do investimento por um mercado que existe e que agora se torna meio que usual. Mas eu conheço muita gente que tem acesso às marcas, compra e fala: eu não empresto as minhas coisas. Bom, e tem gente que hoje se motiva a comprar, dizendo: nossa, uma das razões de eu poder comprar isso é porque eu acho que talvez depois que eu me cansar um pouco, eu vou poder alugar e ou vou poder revender, e com isso eu vou ter dinheiro para comprar uma nova. E isso claramente é uma amplitude do comportamento de consumo. Até um bom tempo atrás, as pessoas da classe média, principalmente, média alta, alta, no Brasil e no mundo, principalmente no mundo ocidental, enxergava carro como símbolo de status. Bom, hoje eu ousaria dizer que quando você diz eu não tenho mais carro, esse talvez seja o símbolo de status supremo. Nossa, que legal! Você não tem mais carro? Não, eu não preciso. Ou vou a pé, ou uso metrô, ou uso bicicleta, ou quando eu tenho uma necessidade, eu alugo um carro. Nossa, que desprendimento, que coisa legal. Então, assim, a sociedade muda e a sociedade enxerga que aquilo que fazia maior sentido há um tempo atrás. Mas, Roberto, isso significa, então, que as pessoas que compram carro, todas elas compram só por utilidade, não existe ego, não falei nada disso. Falei só que existe uma mudança no comportamento. Bom, o que vale para carro, vale para quase tudo que a gente está falando. Eu acho legal esse olhar, não necessariamente da venda do que você tem, né? Seja para um brechó, seja o que for, para ganhar dinheiro,
mas sim para minimizar o custo. Porque hoje o que cada vez menos a gente tem em casa é espaço. O espaço não existe mais, a tendência principalmente nas grandes cidades, os imóveis ficarem cada vez menores. Você não tem espaço para ter roupa, comprar. Então, é uma forma inteligente de você abrir espaço, fazer a compra que você quer e minimizar um pouco o seu gasto. Eu acho que isso eu acho que o consumidor está começando também a entender um pouquinho mais isso, mudando aquilo que você falou da compra de um produto usado, porque ele não existe mais, para agora entender que ele pode conseguir algum dinheiro e facilitar uma compra de um novo, vamos dizer, gastando menos. Sabe uma das economias circulares mais interessantes que o Brasil domina? Restaurante Aquilo. Restaurante Aquilo é uma super economia fatiada. Ao invés de você entrar no restaurante e comprar e vir um prato pronto, onde você tem um enorme desperdício de comida e nem todo mundo leva comida para casa, ou nem todo mundo pega comida, pede para reservar e entrega para a pessoa na rua que precisa. No restaurante Aquilo, você vai lá e a comida já está fatiada. Você come a porção que você quer, na quantidade que a sua fome deseja. Então, assim, economia circular é a capacidade que você tem de tomar decisões que estejam de acordo com a sua demanda de hoje. Então, vão ter situações onde a sua fome é tanto que você vai preferir comprar um prato pronto do que fatiar ele no restaurante aqui. Você tem vários exemplos de economia circular no nosso dia a dia. Cada vez mais, os contratos de locação residencial, os locatários querem permissão dos locadores para que eles possam usar o seu imóvel como Airbnb. Porque se não tiver no contrato e o seu locador descobre, isso é passível de multa e expulsão. Então, hoje, cada vez mais, nos contratos de locação, eu quero ter uma cláusula dizendo é permitido ao locatário alugar caso o imóvel. Isso é sublocação? É sublocação. E a sublocação é proibida, segundo o nosso código. Então, eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Isso já está sendo feito de maneira informal já há um tempão. As pessoas alugam garagem, não é isso? Só que hoje alugar garagem quase está em desuso e cada vez menos pessoas têm carro. Sim, Mas as pessoas alugam quartos. Então, sim. isso, Roberto, Airbnb é um grande motivador da economia circular? Claro que é, mas isso vem gerando uma série de problemas, né? Tem problemas de gentrificação, tem várias cidades no mundo, Nova York, Madrid, Berlim, Londres, Paris, várias cidades enormes no mundo, onde vem ter um movimento por parte dos habitantes das cidades, querendo que haja um controle do Airbnb, por várias razões. Porque os bairros vêm perdendo as suas características sociais e porque os preços dos aluguéis vêm sendo absurdos, já que hoje, com a facilidade da economia digital e da plataforma, é muito mais rentável você alugar por dias do que você alugar por mais tempo. Agora, Roberto, eu estou entrando em parafuso aqui, porque eu achava que esse tema era super recente e a gente está chegando à conclusão nessa conversa que a economia circular, na verdade, é uma coisa que é antiga. A gente faz desde sempre. Qual que é a novidade agora, se é que tem alguma novidade? A novidade é a tecnologia. Quando a gente vai olhar para BlaBla, que faz carona, quando a gente vai olhar para Uber,
quando a gente vai olhar para Airbnb, quando a gente vai olhar para Enjoei, quando a gente vai olhar para as grandes plataformas de economia colaborativa, a diferença é que hoje, com a tecnologia, elas conseguem crescer e alcançar mais pessoas com menos esforço. Só isso. Mas você mora na casa de pessoas há milhares de anos, você pega carona na charrete há centenas de anos, você pega, ok, você faz lotação há centenas de anos também. Então, não há uma reinvenção. O que existe são os novos modelos de negócio. Não é o negócio em si. A tecnologia possibilita a reinvenção do modelo do negócio, do business model. Ok? Isso é um lado, tá, pessoal que está nos ouvindo. O outro lado, e aí tem que ter uma questão muito clara, é que a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ok? Porque eu acho uma diferença muito grande. Todos estão lembrados de umas 3 ou 4 Copas do Mundo, foi até antes do Brasil, onde apareceu filmado a torcida japonesa após o jogo, recolhendo todos, tudo que ela utilizou, colocando em sacos plásticos de cores diferentes que elas trouxeram de casa. Isso não é modismo, isso é uma consciência da sociedade. Então, o oriental, ele tem uma consciência porque ela tem a ver com a sua filosofia, com a sua religião, uma filosofia yin e yang de equilíbrio, de um entendimento que o mundo é um todo e que nós somos uma parte, não a parte mais importante, mas uma parte quase que insignificante, mas que atrapalha muito, né, desse equilíbrio do mundo. Mas o Ocidente não enxerga isso, né? O Ocidente ele é egocêntrico, né? As sociedades judaico-cristãs muçulmanas são sociedades egocêntricas, se consideram no centro do universo e o resto do mundo tem que se curvar a nós. Ponto. Então, agora vem havendo uma mudança cultural, onde você meio que está mudando. Opa, essa maneira de enxergar o mundo, esse mundo vai acabar se a gente não mudar. E aí, com isso, essa pauta mais social, essa pauta mais ecológica, passa a fazer parte do dia a dia da sociedade. E, com isso, a economia, que nós chamaríamos de economia colaborativa, ela passa a se tornar algo que era um pequeno detalhe para algo que é mais relevante. Roberto, você entende que alguns setores têm uma facilidade maior para trabalhar? Pensando no, né? Alguns setores vão ter facilidade maior para trabalhar com isso ou não? Ou é uma questão de criatividade que todo mundo pode se adaptar? Olha, eu acredito que existem setores onde a reciclagem ela é muito natural, né? Então, você reciclar Um vidro, você carro. reciclar plástico, você reciclar um carro, você reciclar um celular, você reciclar bateria, né? São reciclagens, né? Roupa, né? Ninguém reinventou. Brechó não foi uma coisa inventada há 10 anos atrás, ok? Você tem várias entidades no mundo que, inclusive, né, utilizam a ideia do brechó, do second hand, né, do produto de segunda mão, há centenas de anos. Entendeu? De novo, né? Imagino que quando as roupas começaram a ser utilizadas, inclusive, vamos ser sinceros, né? Quantos de nós que tiveram filhos, né? Os filhos usaram roupas de amigos, de primos, do irmão mais velho, do primo mais velho, e quando que você terminava o seu carrinho? Assim, gente, o reciclar, o emprestar, o reutilizar faz parte do nosso dia a dia. O que mudou é o modelo de negócio, não o negócio em si.
Então, né? Então, tudo que esteja, eu acho que mais próximo, eu ousaria dizer que o grande aliado da economia circular é a facilidade que o consumidor pode encontrar de de fazer a economia funcionar, tá certo? Sempre que você traz dificuldade, você tem um problema. Porque as pessoas não têm saco, não têm tempo, não têm vontade. Todo mundo é a favor da lei do menor esforço. Bom, se você melhora o esforço, você passa a ter um monte de gente te ajudando. Por isso que é tão interessante o movimento das lojas, né? H&M lá fora, Zara, aqui Renner, Riachuelo. Cada vez mais as empresas de moda, por exemplo, vêm criando soluções para utilizar, né? O Grupo Soma tem uma área de produtos usados, a Renner tem uma área de produtos usados, Riachuelo tem uma área de produtos usados, e é muito interessante. Óbvio que tem aquele cliente que vai falar: não, eu não quero usado, eu quero um novo. Mas vai ter aquele cliente que desejava utilizar um produto e que vai, inclusive, se sentir-se muito mais confiante em comprar um produto daquela marca, mesmo usado na loja da marca, do que comprar num brechó terceirizado. E aí eu te lanço uma outra pergunta. É, se o varejo está preparado para entender o benefício disso, porque o varejo comum, o varejão, está acostumado a vender produto novo, né? E a partir do momento que eu abro um espaço para um produto usado, sendo bem simplista, quem compra o usado deixou de comprar o novo porque o dinheiro é o mesmo. Então, assim, o varejo está preparado para entender que, na verdade, isso não é uma troca. Ele não está perdendo fazer isso? O varejo brasileiro já conseguiu entender isso ou ainda é um processo muito lento, de poucas marcas, como as que você citou ainda, e vai demorar para a gente conseguir ter uma ampliação desse tipo de comércio? Olha, eu acho que ainda esse tipo de ação e atitude ainda é restrita a um pequeno grupo. Mas se você imaginar que consciência coletiva ela não evolui de maneira racional, mas ela evolui de maneira exponencial, a gente pode ousar dizer que a tendência é cada vez mais rápido a sociedade como um todo ter consciência disso. E o varejo, né, que eu digo que é a epiderme da economia, aquela que sente mais frio ou calor mais rápido, ela, quando sentir, ela vem sentindo as mudanças, ela vai ser aquela que vai ter as respostas mais rápidas. Mas é sempre importante lembrar que o varejo ele é dependente de três fatores para ele crescer, do ponto de vista financeiro. O primeiro fator chama-se frequência. Se o seu eventual cliente não frequenta a sua loja, não entra no seu site, não usa o seu app, as chances de você vender é zero. Então, tudo que eu, varejo, posso fazer para fazer com que você frequente mais minha loja, nem que seja para deixar produtos para serem colocados, para serem revendidos, ok? Desde eu dizer: olha, você vai poder não pagar frete desde que você pegue o produto que você comprou online dentro da minha loja. Todas essas estratégias que serviriam para diminuir o custo do consumidor, na prática, são armadilhas, porque você está estimulando frequência. Já que eu estou lá, deixa eu ver o que tem de novo. E aí você vai entregar 3 copinhas e vai levar 5 para casa. Quer dizer, é uma grande. A gente não pode ter esse olhar fechado, né? Eu não Não, tô trocando produto, não né? pode ter um olhar fechado, não pode ter um olhar ingênuo, entendeu? De novo, eu acho que existe um lado muito legal, muito bacana, muito verdadeiro, de sustentabilidade, de reaproveitamento. Claro que tem. Nem todo mundo que vai na loja entregar os produtos para serem utilizados
no brechó da marca, vai comprar um novo. Mas, de novo, você tem a ver com construção, o mercado é muito diluído, capacidade que as marcas têm hoje de fixar o seu nome no coração do cliente é cada vez menor. Então, tudo que você pode fazer para fazer com que a sua marca, a sua ideia, o seu conceito esteja dentro, não do bolso, nem da cabeça, mas do coração, esse é o caminho. O caminho é o coração. O caminho sempre será a conexão emocional entre a marca e o cliente. Quanto mais emocional você conecta esse caminho, maior as chances de você se perpetuar no dia a dia desse seu cliente. Então, hoje, a abordagem circular, hoje, a abordagem sustentável, ela é um caminho muito bacana, desde que legítimo, onde marcas se conectam emocionalmente com o seu público. Porque é uma conexão por meio de valores, né? Então vai gerar uma É, identificação muito grande. Você compartilha valores, precisa ser legítimo, claro, mas está precisa. compartilhando valores relacionados à sustentabilidade, à consciência ambiental, à consciência da nossa pegada ecológica, enfim, se torna uma conexão muito mais duradoura e verdadeira. É isso aí. Essa é a ideia por trás. A ideia é Muito você bom. estimular esse tipo de comportamento. Esse comportamento do consumidor, ele é uma reação a uma atitude que as marcas têm perante a como elas enxergam o mundo. Talvez o melhor exemplo dessa empresa é uma empresa americana, né, chamada Patagônia, né, onde ela existe há mais de 50 anos e ela trabalha só com produtos de inverno, de outdoor, e que a Patagônia ela é a marca mais querida pela geração Z, mas ela é uma marca onde o dono, né, que inclusive doou 100% das ações da empresa para uma ONG, para um terceiro setor, de maneira que todo o lucro da Patagônia, das lojas Patagônia, tudo vai ser para o terceiro setor. Ele é um cara de 86 anos. Então, o dono tem 86 anos, mas ele é a marca desejada pela galera de 25. E a Patagônia, né, o inverno americano terminou, né, nos Estados Unidos está terminando agora, mas ela, em setembro a novembro, ela faz uma campanha falando o seguinte: o inverno está chegando, está na hora de você ir lá no seu armário, no porão, onde quer que seja, tirar as suas roupas de inverno e olhar para elas. E elas, sendo Patagônia, veja se elas estão em bom estado. E se ela tiver algum problema, o seu zíper, o bolso, alguma coisa, por favor, se você está pensando em comprar um novo, não compre. Manda para cá, que a gente vai consertar, que o produto Patagônia é para sempre. E ela cresce 2 dígitos todo ano. E é aquilo que você falou, né? Fala com o coração. Eu não Mas tô ela falando, não fala, tô falando, vem aqui e compra um novo. isso, olha, É, aproveita e eu faço um trade-in. Me manda o é, seu casaco velho que você vai conseguir um desconto no novo. Ela fala, você não precisa da cor da moda, você não precisa de um casaco novo. O casaco que você tem, se precisar de qualquer conserto, eu resolvo. E olha, não manda no terceiro, manda para mim, de graça. E eu resolvo para você. Eu tenho um orgulho de eu consertar aquilo que é meu. Hoje, economia circular fala também sobre verdade. O mercado, o cliente, precisa reconhecer verdade. E verdade não é o que eu falo, é o que eu faço. perfeito, perfeito. Muito bom, Thaís. Acho que. Nossa, eu ficaria aqui horas destrinchando esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa para fazer, só que eu não vou conseguir editar esse podcast de horas depois, então vou parar por aqui. Mas, galera, ó, é sempre tão Muito bom bom. estar com vocês, soubesse, ainda mais numa segunda-feira, entendeu? É bom demais estar com vocês. É, eu, pelo menos, Muito eu gosto. bom. Não sei quanto a vocês, mas eu amo estar com vocês. Eu adoro, nossa conversa é sempre muito inspiradora. Super Nosso obrigada, hein, Roberto? Nada, crianças, é sempre bom estar com vocês, tá bom? Roberto, obrigado. E logo voltamos a nos falar, porque com certeza a gente vai ter
algum outro assunto. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!